Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de maio. O mês de maio foi uma correria pra mim, então eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Na verdade, na minha TBR tinham 7 livros, eu consegui terminar 3, e os 3 eu terminei na última semana de maio, tipo, super no último minuto do segundo tempo. O primeiro livro que eu terminei foi Proibido, da Tabitha Suzuma. Esse daqui é o livro de maio do Buddy Read DLX, que é a leitura conjunta que eu tenho lá no Instagram com as meninas do De Livro em Livro, a Ray, e de Xícara Quente, a Maria. E no mês de junho nós vamos ler Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Esse livro aqui com o apoio da editora Intrínseca. E no mês de julho nós vamos ler Deixada para Trás, do Charlie Donnelly. Quem ler Pequenas Grandes Mentiras com a gente em junho concorre ao Deixada para Trás para julho. Então, se você quiser ler com a gente, ainda dá tempo, começou recém essa semana, me procura lá no Instagram, @canal.loucadosLivros, já me segue lá. E também segue a gente lá no @timedlx, que é um Instagram exclusivo para os projetos que eu tenho com a Maria e com a Ray, do time DLX. DLX, de livro em livro, Louca dos Livros, Xícara Quente. Pode pedir lá no time DLX para entrar também. O grupo já está aberto, é só mandar uma mensagem pelo Instagram pedindo me bota no grupo que eu já te coloco na hora, certo? Proibido, então, é um livro que trata de um tema bem delicado, que é incesto. Nesse caso aqui nós temos 2 irmãos que se apaixonam. Esse livro se passa na Inglaterra, e na Inglaterra incesto é proibido. No Brasil não é. O que é proibido é incesto com menor de idade, tipo um estupro, na verdade, né, que é com menor de idade. No caso, na Inglaterra, mesmo se os 2 forem ambos maiores de idade, consentido, não pode com nenhum parente, não pode entre irmãos, não pode tio, não pode nada. Então aqui nós temos esses irmãos que se apaixonam porque eles são de uma família muito... falta palavras. Desfeita, sabe? Toda errada. Eles não têm o pai com eles. O pai foi embora, a mãe nunca está por perto, ela mal dá dinheiro para eles e toda a criação das crianças ficou em cima desses 2 mais velhos. Eles ao todo são 5. E com essa história de eles estarem juntos como se fossem mãe e pai dessas crianças, se desenvolve aí essa relação. O incesto em si não me chocou como eu achei que talvez me chocasse, eu achei que talvez eu ficasse assim, em dúvida se apoiava ou não os irmãos, não sei o que, mas na verdade tem tanta coisa errada nesse livro, tanto problema com a mãe, com o pai, com os irmãos, com pobreza, com problemas psicológicos que principalmente o mais velho tem, que ele tem ansiedade, ele tem pânico, ele tem um monte de problemas. Então tem tanto problema que o romance, na verdade, quase ficou tipo em segundo plano, sabe? A autora ficava tentando trazer para primeiro plano o problema do romance, mas na verdade essa parte foi a que eu menos fiquei preocupada. Eu queria que eles se resolvessem mentalmente, sabe? Eu queria que os irmãozinhos menores não sofressem. Eu queria tanta coisa, mas o romance não me pegou. Mas o livro tem uma leitura muito fluida. Não é difícil tu ficar do lado dos irmãos, porque na realidade tu não vê ele como irmão, sabe? Porque eles estão tão envolvidos em cuidar da família como se eles praticamente fossem um casal, que a gente esquece que eles são irmãos. Então, eu não sei, eu tenho opiniões bem diversas sobre esse livro. Acho que esse livro foi um livro mediano pro pessoal do grupo, teve gente que gostou mais, gente que gostou menos, mas ficou na média, ninguém amou, ninguém super odiou. Teve umas estrelas baixas, mas acho que não foi, tipo, de dizer que foi o pior livro da vida nem nada. E eu tava gostando bastante do livro e o final, assim, a última meta tava ficando muito boa, meu Deus, eu estava frenética com o que estava acontecendo. E aí o final mesmo, o desfecho... Então eu acabei dando 3 estrelas e meia, o que é uma nota bem boa. É que eu quase aumentei quando eu achei que o final ia ir por um lado, e aí ele voltou pra trás. E aí eu voltei a ficar com 3 estrelas e meia. Leiam, tirem suas conclusões, se já leram, me deixem aqui nos comentários. Eu só achei muito engraçado que eu vi muita gente falando bem desse livro e dizendo que chorou, eu não chorei. E dizendo que se emocionou e não sei o que. E eu esperava que tivesse pelo menos algumas 5 estrelas no grupo e não, ninguém amou a esse ponto. Mas é interessante. E apesar de eu ter lido só 3 dos 7 livros que eu me prometi pra TBR, eu li coisas muito boas. Fora Proibido, que não foi tão bom assim, foi mediano. Os outros 2 livros eu amei muito. E vamos começar falando então do Problema dos 3 Corpos, do Cixin Liu, meu Deus, não tenho a mínima ideia de como se diz isso.
Por quê? Porque é um nome chinês. Nós não estamos acostumados à pronúncia chinesa, não é mesmo? E eu amei demais esse livro. Gente do céu, que sci-fizão. Fazia muito tempo que eu não pegava uma ficção científica hard, assim, dessas de arrepiar os cabelos. É muito difícil falar desse livro, eu tenho medo de dar um spoiler, então eu vou optar pela sinopse mais curta possível e ela vai ficar um pouquinho... talvez vocês não entendam tudo, mas enfim. Esse livro aqui, ele se passa na China, começa nos anos 60 com uma mulher que é o Ye Wenji. Se eu falei tudo errado, ignorem todas as minhas pronúncias de personagens desse livro, por favor. A Ye Wenji perdeu o pai numa revolução que teve na China, que chama Revolução Cultural, onde praticamente a educação virou um troço do demônio. Não é religioso assim, mas eu digo no sentido de que vários professores e estudiosos e acadêmicos acabaram tendo que se esconder, acabaram mortos e muita coisa do tipo, e ela perde o pai assim. E por diversas coisas que acontecem depois da morte do pai dela, ela acaba em uma base secreta chamada Base Costa Vermelha, e lá eles estão fazendo alguns experimentos secretos com som, captando som do espaço, e aí o livro pula para os anos atuais, em que outro cara, que é o Wang Miao, ele é um cientista de nanomateriais e ele acaba envolvido em alguma conspiração estranha. Pessoas querem que ele pare com a pesquisa dele, que ele obviamente não quer parar e ele fica tentando entender o que está acontecendo e obviamente isso tudo vai ter a ver com a pesquisa que a Ye Wenji começou lá nos anos 60 e tem algo muito, muito secreto acontecendo, organizações secretas e sons que vêm do espaço. E enfim, não quero dar muito spoiler, como eu já falei. Eu não esperava nada, porque eu não sabia nada desse livro. Eu só sabia que envolvia extraterrestres, porque eu já tinha visto algumas resenhas e tem aqui na sinopse, que diz aqui atrás que é um projeto ultra secreto envolvendo ondas sonoras e seres extraterrestres. Mas, gente, o que eu vou falar? Eu marquei demais esse livro, tá? Marquei demais porque assim, ó, primeiro que tá sempre acontecendo alguma coisa muito louca, tá? Sempre tem um gancho pro próximo capítulo, sempre tem algo que tu quer saber mais sobre. E também tem muitas partes reflexivas pra caramba. Por exemplo, uma das frases que eu marquei é da Ye Wenji refletindo sobre o mal da humanidade quando ela viveu toda a Revolução Cultural nos anos 60. E ela se pergunta, é possível que a relação entre a humanidade e o mal seja semelhante à relação entre o oceano e um iceberg que flutua em sua superfície? Tanto o oceano quanto o iceberg são feitos do mesmo material. O iceberg só parece diferente porque tem outra forma. Na realidade, é apenas uma parte do vasto oceano. Ou seja, será que o mal é parte da humanidade? Sabe? E todas as nuances que vêm daí. Então é muita coisa que a gente reflete enquanto lê esse livro. Como o livro tem o tema seres extraterrestres, a gente fica pensando o que uma civilização extraterrestre seria. Se ela seria parecida com a gente, se ela também teria o mal incrustado ou não, se eles seriam superiores, se não seriam, o que nós temos em comum ou não. Enfim, dá muita reflexão. E outra coisa que eu amei nesse livro foi o fato de ter muita ciência, tem muita coisa de física, muita coisa de física, muita coisa eu aprendi que eu não sabia. Tem também uma abstração muito grande na gente pensar nas tecnologias do futuro em relação à física. Tem também aqui um jogo virtual para quem gosta de livros que trazem jogos virtuais, assim, de VR, né? Que tu coloca roupa para entrar dentro do jogo e tal, isso é bem legal. Enfim, mais ou menos isso. Eu pretendo fazer um vídeo específico para esse livro. Então eu vou deixar uma enquete aqui nos cards para vocês me dizerem qual dos 3 livros que eu tô trazendo para vocês hoje que eu li em maio vocês querem ver um vídeo exclusivo sobre. Mas eu já tava pensando em fazer um vídeo sobre esse livro aqui porque eu tenho muito mais para falar do que o que eu falei agora, que foi resumido e talvez de uma forma um pouco confusa, inclusive. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Para não perder o costume do sci-fi, o último livro que eu terminei no mês de maio também foi sci-fi, que é o Obsidian. Finalmente terminando a trilogia de Illuminae. Essa trilogia aqui ainda não tem no Brasil, eu espero que tragam de uma vez, porque eu não aguento mais indicar pra vocês não poderem ler. Quer dizer, não todos, eu sei que alguns conseguem, mas é melhor muitas vezes quando vem em português, mais brasileiros vão conseguir ler e vocês são meu público, não é mesmo? Mas enfim, então esse aqui eu não posso falar muito sobre porque é o terceiro da trilogia. Illuminae eu tenho vídeo sobre, eu vou deixar aqui dos cards, na verdade tem aqui e tem no canal da Maria e no canal da Ray, porque eu li com elas. A trilogia começa com um planeta chamado Querenza 4, lá tem mineração clandestina, então todo mundo que mora lá na verdade é meio como se fosse bandido, criminoso, e uma outra empresa,
que é rival dessa, resolve invadir o planeta, porque já que eles estão clandestinos, eles não podem chamar a fucking polícia, digamos assim, né? Nisso, eles matam muitas pessoas e quem eles não matam, eles aprisionam, e tem um tantinho dessas pessoas que conseguem fugir numa nave, e aí uma das naves da empresa inimiga vai atrás deles e eles precisam fugir e tal. Enfim, assim que começa a história. Então, essa trilogia ela é toda feita em modo de documentos, porque o pessoal que sobreviveu fez um dossiê contra essa empresa, para mostrar que eles foram bandidos, que eles mataram pessoas, etc, para que eles sejam criminalizados, né? Para que eles sejam levados à justiça. Então, esses 3 livros contam o que aconteceu desde que a empresa Baytech invadiu Querenzа 4 e o que eles fizeram com toda essa população que, apesar de estar lá clandestina, eram inocentes. É um young adult, então ele começa com 2 personagens principais, que é a Kay e o Ezra. Depois, no segundo, tem mais alguns personagens, porque eles se encontram, essas pessoas no meio do caminho, essas pessoas vão ajudar eles a tentar fugir desse sistema solar e tal. E nós temos, então, o encerramento. Não posso falar muito pra vocês, como eu já disse, pra não dar spoiler, mas eu gostei bastante. As meninas ainda estão terminando de ler, acho que foi a primeira que terminou, então ainda não conversei com elas sobre a nossa última meta lida. Eu dei 5 estrelas, então eu amei muito, eu só não favoritei, porque eu ainda fiquei com um sentimentinho assim que Illuminae foi melhor, né? Mas é complicado dizer, porque Illuminae foi tudo novidade. Esse fato do livro ser todo em documentos, que tem chat, tem transcrição de câmera de segurança, tem até desenhos em algumas partes, não sei se eu vou achar aqui pra mostrar pra vocês, mas tem desenhos, tem muita coisa mesmo, e isso enche os olhos quando a gente começa a ler essa trilogia, por isso que eu queria tanto que viesse em português, precisa todo mundo ler, sabe? E isso no primeiro livro acho que enche muitos olhos e aí me fez favoritar, me emocionou muito, eu adorei muito, foi muito bom. Mas assim, ó, Amy Kaufman e Jay Kristoff que escreveram esse livro, Jay Kristoff já é um dos meus autores favoritos, eu amo o jeito dele de escrever, a gente percebe aqui o humor dele e também esse negócio de mortes que não esperamos e coisas do tipo, apesar desse aqui ser um pouco bastante bem mais jovem, a escrita dele, né, do que Nevernight, que é um dos meus favoritos do Jay. But, é isso aí. Enfim, pra não falar muito e não acabar dando com a língua dos dentes, leiam The Illuminae Files, essa trilogia. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui atrás os outros 2 livros, eu tenho ali. Façam pressão pra alguma editora trazer logo pra cá. Então esses foram os 3 livros que eu li no mês de maio, foi pouquinho, mas pelo menos um deles foi calhamaço. E eu tava bem ocupada esse mês com mudança. E eu espero que no próximo eu consiga recuperar as leituras. Me contem aqui nos comentários o que vocês leram no mês de maio, me procurem lá no Instagram, leiam com a gente Pequenas Grandes Mentiras no mês de junho. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Usem o meu link da Amazon para comprar qualquer um desses livros ou qualquer um outro sem pagar nada, mas por isso ajudar muito o canal. E eu vou parar de falar na velocidade da luz, por favor, beijo. E até o próximo vídeo, tchau. Gente, a relação de seres extraterrestres, blá blá blá. Eu queria que eles Esse livro aqui é uma... Esse livro foi com a... Em junho também tem...